Queridos, amados irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu quero cumprimentá-los, a você, toda a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Meus amados, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo 32 e 33, está escrito: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Queridos, eu quero, neste momento, nesta oportunidade, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua preciosa e maravilhosa companhia, pedir licença para entrar no seu lar através do seu receptor. Peço ao Deus eterno que te abençoe e que te recompense poderosamente. Meus amados, os versículos em que lemos nesta oportunidade nos mostra o poder de confessarmos a Jesus, pois Ele mesmo está declarando que se nós confessarmos ao seu nome diante dos homens. E por que é necessário confessar? Louvado seja o nome do Senhor. É porque é mandamento bíblico. O ser humano que faz a sua decisão a Cristo, ou que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem que fazer a sua confissão. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você seja, ou para que as pessoas sejam testemunhas de que você realmente fez a sua confissão de fé. Muitas pessoas, às vezes, se negam a fazer isso, ou têm uma certa timidez de abrir a boca para dizer: eu quero, eu aceito a Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, porque às vezes se sintam envergonhados. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a palavra de Deus, querida, ela nos diz que aquele que se envergonhar de praticar ou de fazer esta decisão, Jesus, naquele grande dia, no dia do juízo, ele também se envergonhará de você. Louvado seja Deus para todo sempre. Pois o poder da decisão, o poder de confessar a Jesus, ou a necessidade é obrigatória você confessar o nome do Senhor, para que Ele também o confesse ao seu nome diante do seu Pai que está no céu. Jesus disse em João, capítulo de número 10, e versículo 9, que se alguém entrar por ele, ou seja, ele é uma porta de entrada,
Se alguém entrar por ele, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém tomar esta decisão de servir a ele, tenha a plena certeza da sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Jesus é a porta que leva o ser humano à presença de Deus. Só através dele, só por ele, alcançaremos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém, queridos, chega à presença de Deus sem passar pela porta que é Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João, capítulo 14, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai se não for por Jesus, pois Ele é a porta. Ele é o escape para a salvação de todos os seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele entregou a sua vida para hoje nos dar vida, para você ter a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, de recebê-los, de confessá-los a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Pois o poder da confissão, queridos, é necessário. Pois Jesus mesmo está nos alertando que todo aquele que confessar, Jesus aqui não está fazendo exceção de pessoas. Jesus aqui não está fazendo separação de raça, de língua ou de cor. Não, senhores. Jesus aqui está mostrando que para todos os seres humanos existe uma saída. E por que é necessário que haja uma confissão? Porque é necessário que haja, louvado seja Deus, este momento de confessar a Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10, e o versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus. Porém, o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus e como Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a necessidade, veja o poder da confissão. Ele ainda continua dizendo, louvado seja o nome do Senhor, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados, que é necessário o ser humano fazer a sua confissão de fé. Louvado seja Deus. Eu sei que às vezes é difícil. Perante o mundo em que nós estamos vivendo, uma sociedade que muitas pessoas são tímidas para fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor, ainda mais quando se trata de aceitá-los a Jesus como Senhor. Muitas pessoas se envergonham de fazer isto, querido, porque o adversário das nossas almas, ele aprisiona as pessoas. O adversário das nossas almas, ele coloca timidez nas pessoas para que eles não tomam essa decisão, para que eles não tomam essa iniciativa,
Louvado seja o nome do Senhor. Mas perceba-se bem o que o versículo nos trata, o que o versículo nos mostra. Louvado seja Deus, que é necessário que o ser humano confesse a Jesus. Você tem esta oportunidade. Você tem esta liberdade. Pois Deus te deu uma boca e te deu uma voz. E ainda te concede o fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca esta oportunidade, queridos. Não perca esta chance. Louvado seja Deus. Eu sempre uso uma frase e já falei em outras meditações da palavra de Deus. As nossas decisões, queridos, definem o nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós decidirmos a escolhermos o melhor para a nossa vida, é claro que nós vamos desfrutar de uma vida de paz e de tranquilidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler mais uma vez o verso de número 1, para que fique memorizado em nossa mente, em nosso coração. Louvado seja Deus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Queridos, é necessário que haja confissão. Você tem que romper, você tem que derribar os obstáculos. Você tem que continuar servindo a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas que é necessário que haja a confissão. É necessário que você abra a sua boca, louvado seja Deus, e confesse ao Senhor como legítimo e único Salvador da sua vida. Louvado seja Deus. Mas o versículo de número 33, também, amados, nos traz uma advertência, que todo aquele que o recusar, todo aquele que negar, louvado seja o nome do Senhor, diante dos homens, ele também o negará diante do seu Pai que está no céu. Queridos, como vai ser triste, como vai ser desesperador para muitas pessoas neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegarmos diante de Deus, porque todos nós, amados, querendo você ou não querendo, nós vamos passar pelo julgamento. Nós vamos enfrentar o julgamento. Louvado seja o nome do Senhor. Até o presente momento, você ainda pode fazer da sua vida o que você pretende fazer. E a vida é sua. Você decide. Mas só que naquele grande dia, todos nós, seja cristão, seja não cristão, vamos enfrentar o julgamento. Até o presente momento, Jesus está como nosso advogado. Ainda não sentou na cadeira de juiz para julgar. Mas vai chegar esse dia, vai chegar este momento, vai chegar esta hora em que todos nós iremos estar frente a frente com Jesus, e desta vez nós vamos ser julgados, vamos ter que encarar a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E lamentável que muitos vão ter a sua identidade negada pelo próprio Senhor. Louvado seja Deus. Muitos vão passar pela condenação eterna, porque desprezaram, desvalorizaram, louvado seja o nome do Senhor, o privilégio, queridos,
e receberam de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. De não confessar a timidez, louvado seja o nome do Senhor, impediu desta pessoa chegar até a presença do Senhor e confessá-los a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Perceba que o versículo 32 nos traz um despertamento e nos dá uma oportunidade de confessarmos a Ele diante dos homens. Mas o versículo 33, amados, ele encerra de uma forma que não tem como ser humano se defender. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele diz que todo aquele que negar diante dos homens queridos, pense no momento desesperador, no momento do julgamento final. Louvado seja o nome do Senhor. Para muitas pessoas que negaram, para muitas pessoas que disseram não para Jesus, para muitas pessoas que recusaram a chamada do Evangelho, para muitas pessoas que se omitiram, louvado seja o nome do Senhor, para muitas pessoas que desprezaram a mensagem da cruz. Pense aí, analise como vai ser desesperador para muitas pessoas que negaram, que recusaram, que deram as costas para o Senhor, que disseram não perante muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Perante um número grandioso de pessoas, muitas pessoas recusaram o chamado para a salvação. Apenas pelo momento de prazer, apenas pelo momento de distração, muitas pessoas recusaram a chamada do Evangelho e disseram não, pois naquele grande dia, é lamentável dizer isso, aquele grande dia, também Jesus vai te negar, vai te recusar perante o Pai. Você não vai ter solução, você não vai ter escape, você não vai ter saída. Por isso, amados, eu quero encerrar esta breve meditação e dizer a você: corra para os pés de Jesus. O tempo, a oportunidade, o momento, a hora, Ele está te dando de tu abrir a tua boca e confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Fique na paz, queridos. Que Deus te abençoe. Que vocês tomem a sua decisão muito enquanto antes. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.